Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o Senhor fale ao teu coração, que Ele aquete a sua alma, e para isso eu vou trazer uma mensagem que tem como objetivo fazer você entender o que Jesus espera de você. E ao final, eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder por você. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative ele para que o YouTube envie uma notificação no seu celular toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que têm sido alcançadas, transformadas através da oração, e eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. De segunda a segunda, eu tenho um horário marcado com você, porque juntos nós temos orado, nós temos clamado pela presença de Deus, e eu tenho trazido também uma palavra de fé e uma palavra de esperança. E para nós começarmos o momento de oração desta noite, eu quero ler para você uma passagem que está em 1 João capítulo 4, o versículo 17 ao 19. Olha o que está escrito. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que passagem linda, né, irmãos? Aqui está falando do amor, aqui diz que o amor de Deus, Ele lança fora todo medo, e que Deus nos amou em primeiro lugar, e só assim nós conseguimos amar ao próximo de todo o coração. E você já se perguntou o que é que Jesus mais valoriza? De tudo que os cristãos fazem, qual é a única coisa que o Senhor exige de nós até o fim da vida? A Bíblia conta no livro de Apocalipse, capítulo 2, que antigamente existia uma igreja na cidade de Éfeso que era muito dedicada, e essa igreja tinha muitas qualidades. E para começar, era uma igreja que trabalhava muito. Os cristãos de Éfeso eram muito envolvidos na obra de Deus, eles faziam muitas boas obras. Além disso, essa era uma igreja que estudava a palavra de Deus. E não apenas os líderes da igreja, não apenas os pastores conheciam a palavra do Senhor, mas todos os membros. E quando alguns falsos mestres chegavam por lá, ensinando mentiras, eles eram desmascarados por todos na igreja. E se isso não bastasse, os crentes daquela igreja também eram fiéis a Jesus, mesmo sofrendo grande perseguição. Eles eram ridicularizados na cidade, e mesmo assim, eles não abriam mão da sua fidelidade a Jesus. Então eles pareciam cristãos perfeitos, não é verdade? Trabalhadores, estudiosos e fiéis a Deus. Mas Jesus tinha uma reclamação contra essa igreja, e Ele manda uma carta para aquelas pessoas dizendo o seguinte. Eu quero ler para você, está em Apocalipse capítulo 2, o versículo 2 ao 4. Olha o que Jesus disse. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Olha isso, irmãos, como eu acabei de falar para vocês, essa igreja parecia perfeita. Só que só tinha um detalhe. Jesus disse que essa igreja abandonou o seu primeiro amor. Então o amor, irmãos, é a coisa que Jesus mais valoriza. E é terrível pensarmos que podemos estar envolvidos em muitas atividades na igreja, podemos saber tudo sobre a Bíblia, podemos inclusive sofrer por causa de Jesus, e mesmo assim não amá-lo de verdade. E se nós não amarmos Jesus de verdade, nada dessas coisas que fazemos para Ele tem valor. Por isso eu senti de trazer essa mensagem para vocês hoje. Porque não adianta nós irmos na igreja toda semana. Não adianta a gente fazer o bem para todas as pessoas, se a nossa motivação está errada. Então faça uma reflexão aí. O que te motiva a ler a Bíblia, a orar, a se envolver na obra de Deus? Às vezes nós podemos achar que estamos fazendo muita coisa por causa de Jesus, assim como os cristãos de Éfeso. Mas pode ser que o nosso coração esteja focado em outras coisas. Por exemplo, pode ser que você faça tudo isso por medo. Medo de ser castigado por Deus, medo de ir para o inferno, ou até mesmo medo de ser desprezado por outros cristãos, que
que talvez iriam te exortar ou até mesmo te zombar por você não estar fazendo o que é certo. Mas a Bíblia ensina que o amor deve ser a nossa maior motivação. O amor verdadeiro lança fora todo medo, como nós lemos lá no início da mensagem. Então, se você ama Jesus, se você busca fazer essas coisas com alegria e não por medo, então você está no caminho certo. Saiba que não adianta você ficar fazendo muita coisa, achando que com isso Deus vai se agradar de você. É lógico que tudo isso tem valor, mas Deus, Ele quer o seu coração. Ele não quer ser apenas servido, Ele quer ser amado. Amém? E se você ama o Senhor de verdade, aí você pode trabalhar na obra, porque Deus quer que os seus filhos tenham amor pelo próximo, façam tudo por amor à obra, pois o amor deve estar acima dos dons, dos talentos. E o próprio Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha o poder de transportar montanhas através da minha fé, ainda que eu queime o meu corpo na fogueira, ainda que eu faça grandes coisas, que para os homens poderia ser grande coisa, mas se eu não tiver amor, nada serei. Nada disso vai adiantar. E hoje em dia, irmãos, infelizmente, a igreja tem valorizado mais o poder, mais os dons, mais os talentos, e não tem priorizado o caráter, não tem priorizado o amor ao próximo. Quantas pessoas machucadas por causa de líderes que não demonstram amor, por causa de irmãos da igreja que ficam criticando, só observando a roupa das irmãs, dos irmãos, só falando mal das pessoas. Irmãos, isso tudo desagrada a Deus. Jesus disse que nós cristãos seríamos conhecidos neste mundo ao amarmos uns aos outros. É isso que as pessoas estão esperando de nós. Não seja enganado, irmãos. Tome cuidado, irmãos, com essas igrejas que só valorizam o exterior, que não valorizam o amor genuíno, o amor ao próximo, aos mais necessitados. A Bíblia diz que a religião pura e sem mácula é você demonstrar amor pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos. É isso que agrada ao Senhor. Então peça para o Senhor, vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus que coloque amor no nosso coração. Que Deus tire de nós toda má intenção, que Deus tire de nós também toda mágoa, todo rancor, que a gente consiga perdoar o nosso próximo. Tem muita gente que não consegue perdoar porque ainda se sente superior àquela pessoa. Ela pensa assim, eu jamais faria aquilo, eu sou uma pessoa de Deus, eu nunca cometeria aquele pecado. Meus irmãos, nós não somos nada sem Jesus. Se nós nos afastarmos de Jesus, faremos coisas piores que as pessoas do mundo, que as pessoas de fora que não conhecem a palavra de Deus. Então vamos pedir misericórdia de Deus e vamos pedir que Ele coloque o amor no nosso coração. Amém? Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento aqui, onde ouvimos a Tua palavra, te agradecer pela vida de cada um desses irmãos que estão me ouvindo agora. Meu Pai, te pedimos perdão, Senhor. Quantas vezes, meu Pai, nós focamos nas coisas exteriores e nos esquecemos do nosso interior. Meu Pai, muitas vezes não confiamos no Senhor. Muitas vezes, Pai, nós somos tomados por uma preocupação em querer agradar ao próximo, em querer fazer algo somente para agradar os pais, agradar as pessoas, agradar o pastor, mas nós devemos fazer porque nós te amamos. Senhor Jesus, te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que não amamos de verdade, em que não amamos o Senhor e que não amamos o próximo, porque esses são os dois principais e maiores mandamentos. E a Tua palavra diz que o amor é o cumprimento da lei. Meu Pai, não deixa a gente ser conhecido somente pelas obras, somente pelos grandes feitos, pelos talentos que temos na igreja, mas que nós sejamos conhecidos sobretudo pelo amor. O amor ao próximo, o amor ao nosso semelhante, o amor àquelas pessoas complicadas, pessoas da nossa família. Senhor, trabalha no nosso coração, Pai. Tira de nós toda raiva, toda mágoa, todo sentimento de vingança. Senhor, que a gente venha conseguir perdoar o nosso próximo. Meu Pai, a Tua palavra diz que o amor é a coisa principal e que sem ele nada seremos. E diante disso, meu Deus, eu te peço nesta noite, para que o Senhor toque no coração dessa pessoa, para que ela venha conseguir ser uma pessoa que ama mais, que julga menos. Meu Pai, eu também me coloco nessa oração porque eu preciso da Tua ajuda. Muitas vezes não tenho paciência, muitas vezes somos fracos e não temos tempo de ouvir o nosso irmão. Senhor, do que adianta irmos na igreja, cantarmos louvores, sermos dizimistas, se nós não soubermos o que é amar?
Nos ajude, Senhor. Lance fora, Pai, todo medo, todo sentimento de culpa, todo sentimento de derrota. Que esse amor do Senhor possa entrar no nosso coração, porque é Ele que nos motiva a amar ao próximo e amarmos ao Senhor de volta. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude, ó Deus, a sermos mais dependentes de Ti e que a cada dia nós possamos sentir o Teu amor em nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital
para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.